Fala, Psi! Seja muito bem-vinda a mais uma live para a gente falar sobre a série, né? Do programa Psicólogos Bem-Sucedidos. Eu sou a Eliana Almeida e a gente vai agora conversar sobre como você melhorar o seu posicionamento. Esse é um dos grandes desafios de muitos psicólogos, porque a gente sabe que, infelizmente, a gente não aprende na universidade a como se posicionar, né, a como se diferenciar no mercado. Na verdade, posicionamento diz um pouco disso, de como você pode fazer diferença no mercado, não na relação com o cliente, mas como você pode fazer diferença no sentido de que você vai poder se apresentar de uma maneira diferente. E a gente sabe que quando alguém olha para a gente e pergunta o que é que você faz, e você diz eu sou psicóloga, por exemplo, você de fato não está se diferenciando, né, da imensa maioria de profissionais que estão aí no mercado também. E isso não ajuda as pessoas a identificarem qual é ou qual pode ser a sua contribuição para a vida delas. Então esse é um momento em que a gente vai conversar sobre a importância, não mais a importância em si, mas sobre o que é o posicionamento e como é que a gente pode trabalhar para isso, tá? Seja muito bem-vindo você que está por aqui agora. E hoje é aí, né? Em pleno carnaval, e a gente aqui podendo contribuir, fazer diferença para a vida dos nossos clientes. Eu, nesse momento, estou completamente a serviço dos profissionais da psicologia. Então, vamos entender um pouquinho do posicionamento. Na verdade, quando a gente pensa em posicionamento, existe um conceito, que é um conceito bem importante, se chama Golden Circle, ou seja, o ciclo de ouro. O que é o ciclo de ouro? Infelizmente, a imensa maioria das pessoas, quando vão pensar em como elas podem contribuir para a vida dos seus clientes, via de regra, elas pensam no que elas vão fazer. E, infelizmente, também, muitas vezes a gente faz isso com muito pouca criatividade. Então, o que é que você faz, né? Você vai lá, se apresenta como psicólogo e aí você vai pensar, o que é que eu faço? Bom, eu sou psicólogo clínico e eu atuo como psicoterapeuta, por exemplo, seria uma possibilidade de apresentação. Só que quando a gente fica só nesse nível do o que você faz, a gente tende a não se conectar com as pessoas não conseguem perceber a partir daí, só com essa forma de apresentação, qual é o seu valor para a vida delas, né? Ou para a vida das pessoas que ela conhece, que talvez pudessem vir a se tornar clientes seus. Então, um outro nível de aprofundamento, e nesse segundo nível, a gente tende a ser muito pouco criativo, no como, né? Então, como você faz o seu trabalho? Via de regra, a gente entende, e é um pouco de ingenuidade e um pouco de falta de orientação. A gente entende que as coisas elas só podem ser feitas da mesma maneira. E aí a gente sai, né? Claro, tudo bem, a psicologia é uma ciência muito nova. Eu não sei se você está presente para isso, né? Mas a psicologia surgiu como ciência em 1962. Faz muito pouco tempo que essa é uma ciência que está aí disponível no mercado. E aí, como uma ciência nova, a gente ainda não inovou. E a gente está precisando inovar. O mercado está chamando a gente para inovar. Ele está nos convidando para fazer diferença na vida das pessoas de um modo que muitas vezes a gente não está habituado. Então, vamos lá. Como é que a gente pode pensar isso? Bom, eu sou psicóloga clínica, eu atuo no campo da clínica com determinado perfil de pessoas que a gente agora não vai abordar. E aí, no campo da clínica, eu faço psicoterapia, por exemplo, né? Eu quero pegar a psicoterapia como exemplo. E aí, bom, como a gente não é muito criativo, a gente tende a achar
que existe um determinado modelo de psicoterapia e que esse modelo deve ser seguido à risca. Na prática, não é isso que acontece. Assim, o fato de você ter determinadas abordagens que vão nos direcionar, nos dar um norte a respeito de como a gente faz essa psicoterapia, isso não significa dizer que a gente não possa trazer inovação. Então, por exemplo, claro, existem algumas abordagens que são mais fechadas, né? Existem algumas abordagens que vão sim dar direcionamento e dizer como é que você se comporta, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, né? São os deuses da psicoterapia para uma determinada abordagem. Mas na prática não é isso. Então, quando a gente diz como você faz, esse como, ele dá margem para a liberdade, ele dá margem para a criatividade, sem ferir código de ética. Não é ferindo o código de ética, não é infringindo, não é quebrando o código. É dentro da ética da psicologia, a gente tem condições de fazer de formas diferentes. Né? Eu não sei se você assistiu, né, um dos vídeos que eu gravei recentemente. Também nem sei se ainda está lá se já está lá no canal disponível do YouTube, mas eu trouxe para você um vídeo, eu gravei para você um vídeo falando sobre o modelo de negócios. E nesse vídeo, em que eu falava sobre o modelo de negócios, eu dizia, né, o quanto, quando a gente tem o nosso cliente e os problemas que ele traz como referência, o quanto a gente pode ser criativo nos serviços que a gente tem a oferecer. Então, esse segundo nível é o nível do como, que é possível sim que a gente possa fazer variações. Né? Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, com mulheres que foram vítimas de abuso sexual, por exemplo, eu posso trabalhar no contexto psicoterapêutico por si só? Posso, mas eu posso fazer roda de conversa, eu posso fazer dinâmica de grupo, eu posso botar essas mulheres para fazerem uma vivência juntas, eu posso fazer várias coisas para elas, eu posso discutir um filme, colocar um filme e fazer uma discussão com elas, eu posso ajudá-las a criar um movimento, eu posso fazer milhões de coisas com essas pessoas, né? E isso muitas vezes a gente não se dá conta, porque a gente acha que se a gente vai trabalhar no consultório, se a gente é psicoterapeuta, a gente tem que funcionar sempre dentro daquele modelo de um senta na frente do outro e vai conversar e vai falar, e muitas vezes você vai ficar ali ouvindo, oferecendo para a pessoa uma escuta compreensiva, né? Vai estar lá se dispondo a ouvir aquela pessoa, quando na prática essa é apenas uma das diversas maneiras que você poderia trabalhar com essas pessoas. Então, dentro do ciclo de ouro, e aí é isso que eu quero que você represente, né? Dentro do ciclo de ouro, bom, a gente sabe que a gente precisaria olhar o que vai ser feito, que é a camada mais externa desse ciclo. A gente vai olhar o como isso vai ser feito, que aí o meu convite para você é que quando for pensar o como, você se abra a possibilidades mais criativas. E finalmente a gente entra no núcleo mais profundo do ciclo de ouro, que é o porquê. É nesse ponto que muitas vezes a gente falha, a gente não identifica com profundidade o nosso porquê, né? Aquilo que é a nossa motivação mais profunda para fazer o que nós fazemos, para atender o público que nós atendemos e para funcionarmos da forma como funcionamos. E esse porquê é ele que dá vida à nossa existência profissional. É ele que dá essência, é ele que dá força motivacional, inclusive para a gente poder sobreviver no mercado, mesmo em situações adversas, mesmo em condições adversas, mesmo quando as coisas não estão sendo fáceis, né? Porque é esse porquê que nos move. Né? É ele, e ele normalmente nós não vamos encontrar nos livros de psicologia.
nem vamos encontrar nas aulas da universidade. Esse porquê a gente vai encontrar na profundidade do nosso ser. O nosso porquê a gente vai encontrar na nossa história. Ele vai ser encontrado assim, no fundo da nossa alma, né? E aí é quando a gente tem realmente vitalidade para fazer o que a gente faz. E hoje em dia, cada vez mais, as pessoas estão buscando profissionais que tenham essa essência viva. Profissionais que estejam, de fato, olhando para dentro delas, olhando para a essência delas. E isso faz toda a diferença. Né? Então é esse o convite que eu queria fazer para você hoje, iniciando aqui a nossa reflexão, que é justamente a gente entender que quando a gente vai fazer o nosso próprio ciclo de ouro da nossa atuação, a gente precisa ir descascando essa cebola para que a gente chegue nesse núcleo mais profundo, que muitas vezes os profissionais não têm. E aí a gente percebe, né, como cliente, se você tiver tido a oportunidade de ser cliente de alguém, você vai perceber a diferença entre um profissional que trabalha no plano da superficialidade, apresentando-se como o que faz, simplesmente o que faz, e o que faz é rótulo, Todos fazem a mesma coisa. Olha, todos os dentistas fazem restaurações dentárias, fazem extrações dentárias, muitas vezes eles fazem limpeza dentárias. Todos, é rótulo isso. Isso não faz um dentista diferente do outro, entende? Agora, quando você vai olhar para o como, aí o como faz toda a diferença. Quem de vocês, eu vou contar aqui para vocês uma particularidade que talvez até surpreenda alguns de vocês, mas enquanto que tem tantas pessoas que morrem de medo de ir no dentista, sabe o que é que eu faço quando eu vou no meu dentista? Eu durmo. Eu chego no dentista, normalmente o tempo é um tempo relativamente prolongado, porque a gente marca consultas que são casadinhas, para fazer mais de uma coisa numa visita só. E quando eu chego lá, assim, eu tenho um ambiente, um como ser dentista tão diferente, tão agradável, com uma música ambiente, com um ambiente aconchegante, com uma temperatura agradável e com ele coloca uma peça na minha boca, que eu não sei se vocês conhecem, mas ele coloca uma peça na minha boca que quando ele coloca ela, eu não posso fechar a boca. Eu fico lá com a boca aberta, mesmo que eu relaxe. Então eu posso dormir à vontade. Porque diferente de outros dentistas, que quando você cochila, que fecha a boca, ele vai lá, ele acorda e manda você abrir a boca. Não, esse já prepara o ambiente para que eu possa relaxar. E aí eu durmo. E ele faz todo o tratamento que precisa ser feito. E quando termina, ele vai lá e me acorda, avisando que terminou. Então veja, isso é o como. Como? Isso é o que faz diferença na vida da gente. E aí por quê, né? Quais são as motivações mais profundas dele para ser alguém que se ocupa de fazer uma coisa como essa, de fazer desse jeito, né? Que se preocupa em criar esse ambiente, em criar esse cenário, em levar para a pessoa que vai para o dentista essa tranquilidade. Eu não sei, eu nunca conversei com ele mais detalhadamente sobre isso, apesar de já ter sido muito grata a ele, né, de expressar para ele a minha gratidão pela forma como ele faz o que ele faz, mas eu nunca procurei saber. Vai que ele teve um trauma quando ele era criança, de um dentista que era grosseiro, vai que alguém da família dele, vai que eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho ideia de qual é o porquê, mas eu sei que naquela cadeira de dentista existe alma, existe profundidade,
existe diferença, existe amor, existe cuidado, existe muita coisa que vai além daquilo que você simplesmente faz. Então, o meu convite para você hoje, que está aqui, né, me ouvindo, que vai se dedicar a pensar e refletir sobre esse conteúdo, é que você possa pensar o que, talvez até você já saiba, mas eu quero que você pense no como. E principalmente, eu quero que você pense no porquê. Porque é isso que vai fazer diferença para você. Então, para que a gente possa ter esse porquê, e aí a gente vai agora dar o passo além, tá? A gente está avançando. Primeiro momento 1 da nossa conversa, a gente fechou agora com esse comentário que eu fiz. Momento 2 da nossa conversa. Agora é como é que a gente pode desenvolver uma atividade com esse nível de comprometimento, com esse nível de engajamento, com esse nível de porquê aguçado. É quando a gente tem um público bem definido. Eu já falei sobre isso com você mais de uma vez. Eu insisto nisso porque isso é muito importante. É preciso que a gente tenha essa clareza de para quem são as pessoas e para quais problemas a gente quer se dedicar. Então imagina o seguinte, quem são as pessoas é amplo demais ainda. Quem são as pessoas? Eu quero trabalhar para idosos. Eu quero trabalhar para idosos. E aí, bom, eu vou trabalhar para idosos, eu preciso pensar, né? Esses idosos, existe o que é que a psicologia teria a oferecer a um idoso. E aí você deve estar pensando, psicoterapia, avaliação neuropsicológica para investigação de doença de Alzheimer. Isso é o default, isso é o padrão, isso é a regra, isso é o básico, né? Mas que outras coisas nós poderíamos oferecer, né? Que tantos outros elementos a gente poderia oferecer. A gente pode oferecer inclusão. A gente quando a gente pensa em inclusão social, normalmente a gente pensa em inclusão de crianças, né? Inclusão, a gente sempre pensa de crianças ou de pessoas que são minorias. Não, mas os idosos, eles precisam ser incluídos. Muitas vezes eles são excluídos. Muitas vezes a experiência do idoso é de exclusão. A vivência dele é de exclusão, a vivência dele é de abandono, é de dor, é de sensação de não estar sendo reconhecido por tudo aquilo que ele fez para você. Então, como é que você, que atua com idosos, faz, né? Qual é o seu como e qual seria o seu porquê? Como é que a gente pode pensar em tudo isso? Então, é muito importante que você tenha definido aquele perfil de público para quem você quer se dedicar de verdade. Aquele perfil de público para quem você vai se doar completamente e você vai pensar em todas as estratégias possíveis. É claro que precisa ser um público que tenha mercado para você. É claro que precisa ser um público que não só tenha demanda. Às vezes existe demanda para algumas coisas, mas não existe mercado. Ou seja, existe a necessidade das pessoas para um determinado aspecto, para um determinado trabalho. Sem dúvida nenhuma existe essa necessidade, mas muitas vezes as pessoas não estão ali incluindo essa necessidade na lista de prioridade delas. Você, como analista, percebe que é necessário, mas elas, como pessoas que estão vivendo tudo isso, elas não sentem essa necessidade. Então, esse é um elemento que você precisa considerar. Então, qual é o público? Se existe demanda para o problema que você está querendo contribuir, se existe mercado, ou seja, se tem pessoas querendo investir nisso. Ora, vamos lá. Se a gente pensar contexto de escola, vamos pensar outro contexto agora. Contexto de escola. Sem dúvida nenhuma,
E aí eu penso para a escola, mas eu penso isso para muitos outros ambientes. Escola me veio à cabeça agora. Mas eu estou lá pensando em escola. Porque eu estou lembrando de uma palestra que eu dei para uma escola, acho que há 1 ano e pouco atrás. E por sinal foi maravilhoso, né? Aproveito a oportunidade para parabenizar a escola Bem Me Quer. Inclusive foi lá que eu fiz essa atividade. E na escola Bem Me Quer, como em todas as escolas, em todos os ambientes de trabalho, existe a necessidade de integração dos funcionários. Existe a necessidade de integração da equipe. Muitas vezes essa equipe está desconectada, essa equipe está com problemas, essa equipe está se desentendendo, não está alinhada, não está focada no mesmo objetivo. E olha que num contexto como a escola, num contexto onde você está lá promovendo o desenvolvimento das pessoas, esse alinhamento é fundamental. E aí, bom, existe o quê? Existe o problema, existe demanda, porque esse problema se faz presente em muitos espaços diferentes, mas quantas escolas estão investindo, não é, num momento como esse, numa oportunidade como essa? Isso é se existe mercado. Então, o mercado tem quem lhe contrate. Se tiver quem lhe contrate, tem mercado. Aí, veja, existe o problema, existe a demanda, existe o mercado. Agora, precisa existir você nisso tudo. Você quer se dedicar a fazer isso. Você gostaria, você tem paixão por levar uma oportunidade de trabalho com esse tema, para gerar produtos que venham a favorecer isso, para gerar oportunidades de integração através, sei lá, no meu caso foi um treinamento de um dia inteiro, e lá naquele treinamento nós tivemos muitas vivências, porque foi um evento de longa duração. Mas imagina lá, você pode pensar 1000 coisas, você pode pensar 1000 atividades. Você poderia, por exemplo, ser alguém que trabalha com teatro, ou alguém que ama o teatro, e fizesse uma parceria com um elenco para gerar uma peça de teatro que, sendo apresentada em escolas, poderia fazer toda a diferença em relação a esse tema. O que eu quero lhe convidar a fazer é a ter paixão pelo que você faz, para que você tenha um porquê bem fundamentado, e com esse porquê bem fundamentado você possa gerar comos diferentes. Comos diferentes. Se você chegou por aqui agora, não está entendendo, mas volta lá na live no começo que você vai entender. Então eu quero saber o que, eu quero saber o como e principalmente eu quero saber o porquê. Agora, é claro que você precisa também ter um foco que na psicologia, nossa, a gente tem um ranço com essa palavra, a gente tem um ranço com essa ideia, e isso atrapalha tanto a gente no mercado. A gente tem ranço com a palavra resolubilidade, resolutividade, né? A gente tem ranço com essa palavra, a gente acha que nós não podemos ou não devemos propor soluções. Ora, claro que os problemas são complexos, claro que não é simples a gente ir lá e com uma solução simples resolver os problemas, não é nada disso. Ninguém está prometendo cura de forma leviana, irresponsável, não é nada disso. Mas a gente precisa sim ter compromisso com a ideia de levar soluções para a vida das pessoas. Soluções que não importa o quanto a gente veja para a vida delas, se elas mesmas não virem, não vai fazer diferença. Então não é você que vai chegar lá e resolver. Você vai chegar lá e vai apresentar a possibilidade de solução através de um determinado mecanismo, através de uma determinada estratégia, através de uma vivência que vai favorecer a elaboração, ressignificação, todas as coisas que em psicologia a gente trabalha. Mas o fato é que quando a gente pensa
em algo que a gente vai fazer para se posicionar, a gente precisa necessariamente pensar se aquela questão ela tem resolutividade. É nesse sentido, resolutividade. Porque é tão difícil. Mas olha, eu vou afirmar que é difícil agora, mas eu não vou dizer para você, não estou dizendo isso, preste atenção, que não é possível, tá? Mas por que o trabalho psicoterapêutico é, sem dúvida nenhuma, o trabalho mais importante que precisa ser feito quando você tem um jovem com transtorno de conduta, ou quando você tem uma criança com transtorno de oposição, com transtorno opositor desafiador. Porque não existe remédio para transtorno opositor desafiador. Não existe remédio para transtorno de conduta. Esse é um transtorno de personalidade. Não é de neurotransmissores em si, por si, só. É um trabalho que envolve muito de comportamento, relacionamento, psicodinâmica, vivência familiar, cicatriz emocional. São muitas coisas dessa natureza que atuam e levam alguém a desenvolver um transtorno de conduta. E aí é onde a gente tem, né, o quanto é importante a gente poder intervir como psicoterapeuta nessa área. Agora, por que é tão pouco frequente profissionais que se dispõem a fazer esse trabalho? Porque não é fácil. Não é fácil você sair de um processo como esse, o cliente, não é fácil para ele sair com a sensação de que o problema dele foi resolvido. É difícil a resolutividade, né? É difícil. Então, como ela é difícil, muitas vezes a gente tem profissionais que não vão se aventurar a trabalhar com isso. Eles não querem. Agora, o fato é que é na psicologia que a gente tem um trabalho assim importantíssimo a fazer com esse público. Então, eu estou trazendo para você mais um ponto, que é um ponto para lhe ajudar a fazer o seu posicionamento. Deixa eu só fazer uma pausa aqui para dizer a Fátima. Fátima, minha querida, eu quero muito poder conversar com você. E a gente até pode fazer isso assim quando der 9 horas mais ou menos. Mas a gente tomou uma decisão importante, eu e minha equipe que trabalha com a edição desses vídeos, que a gente vai organizar de modo que os nossos encontros da segunda-feira sejam encontros em que eu trago para vocês um ponto para reflexão e vocês vão me acompanhar nisso, opinar, comentar, fazer perguntas e eu vou respondendo, mas na hora em que a gente vai interagir para ajudar alguém a receber, né, para fazer uma mini mentoriazinha aqui dentro, a gente vai fazer isso nas lives da quarta-feira, tá certo? Então eu gostaria muito de ter você na live da quarta-feira, às 8 horas da noite também, para que a gente possa abrir essa oportunidade de interação, tá ok? Porque hoje, como eu tenho um raciocínio com começo, meio e fim, se eu ficar abrindo para a gente conversar, a gente se perde no meio do caminho, tá certo? Então vamos seguir. Eu estava trazendo para você, né? Não vou resumir tudo que eu já repeti mais de uma vez. Professor tem essa doença. Professor tem mania de repetir coisas, tá? E aí eu tenho o vício de ser professora. Desculpem por isso. Mas vamos lá. Então, a gente está aí trabalhando essa questão da resolutividade como sendo um ponto importante quando a gente vai se posicionar. Porque a gente precisa entender que no nosso código de ética, e aí é onde a gente entra com o código de ética de novo, né? A gente tem que estar sempre tomando cuidado para não estar oferecendo cura para a vida das pessoas. E existem coisas que a gente não pode mesmo, porque o nível de complexidade da problemática é tão grande que não dá para você prometer nada desse tipo. Quando o cliente chega para mim, por exemplo, com manifestações suicidas, eu não posso prometer que ele não vai morrer. Eu posso prometer que eu vou fazer tudo o que eu puder
para que ele não tenha mais essa vontade na vida dele, ou pelo menos não tenha a vontade ao ponto de levar à execução. Mas eu não tenho como prometer a vida, né? Eu tenho como me comprometer com a vida, mas eu não tenho como prometer a vida. E tem aí uma diferença bem significativa entre essas duas coisas. Mas o fato é que no nosso código de ética a gente tem essa coisa de não prometer. O que a gente não pode é confundir não prometer com não se comprometer. E nós podemos e devemos nos comprometer com a vida das pessoas. Por isso que é tão importante que a gente se dedique a um nicho onde a gente tenha alguma, pelo menos, expectativa ou perspectiva de resolutividade. Agora, para a gente poder ter esse compromisso e não se esconder atrás do código de ética, dizendo que eu não posso prometer a cura, então eu não me comprometo com a cura como deveria, a gente não pode fazer isso. E aí é onde entra um elemento bem importante do nosso posicionamento também. É a necessidade de que a gente tenha competência para atuar naquele nicho junto àquelas pessoas diante daqueles problemas. Aí a gente precisa buscar a nossa competência. E ter competência não é uma coisa fechada. Eu tenho competência. A minha competência precisa ser viva, móvel, dinâmica, atualizada. A minha competência, ela precisa caminhar na mesma velocidade e com a mesma dinâmica que a vida funciona. Não dá para eu considerar competência o fato de eu ter tido um certificado, ou de eu ter feito um estágio, ou de eu ter feito um curso há X anos atrás, entende? A gente precisa entender que a nossa competência, ela tem que estar viva, porque as coisas mudam, elas se atualizam, elas se modificam, e a gente precisa estar constantemente buscando isso. Então, o nosso posicionamento, por onde a gente deve começar, né? Tudo isso que eu falei até agora é por onde a gente deve começar. A gente deve começar definindo o que, como, por quê, para quem, em que aspecto da vida, se tem mercado, se tem demanda, se tem resolutividade e se eu tenho como desenvolver a competência. Fechado isso, buscando fazer sempre o melhor, eu vou estar trabalhando aí o meu posicionamento. E aí, prestem atenção, se você estiver acompanhando desde o começo essa conversa, eu comecei dizendo que uma das dificuldades que a gente tem é de fazer com que as pessoas que estão em nossa volta, e mesmo aquelas que estão mais distantes, elas consigam perceber a nossa real capacidade de ajudá-las, a nossa real capacidade de levar contribuição efetiva para a vida delas. Mas na hora em que a gente faz esse movimento que eu acabei de discutir com você aqui, e eu sugiro a você que se você estiver realmente querendo levar essa contribuição para casa, pega caderno, pega lápis, anota. Isso não é para você ouvir só. Isso é para você pensar, isso é para você trabalhar, isso é para você fazer exercício, né? Para você virar, mexer, descobrir, transformar o que você está fazendo. Então, quando a gente tem esse movimento todo, a gente já sabe muito bem por onde começar. E aí, quando a gente faz tudo isso, olha, a gente começa, então, a possibilitar um relacionamento com o nosso público. E quando eu digo um relacionamento com o nosso público, eu estou falando de um relacionamento com aqueles que estão diretamente ligados à possibilidade de se tornarem nossos clientes e com nossos clientes pagantes, tá? Porque é isso que você precisa entender. É que quando você está construindo o seu relacionamento com os seus clientes, você precisa
também se relacionar com aqueles que nunca serão seus clientes. Nunca. Eu estou aqui falando com vocês, tem pessoas aqui que eu nunca vi na vida. Tem pessoas aqui que talvez eu nunca veja. Tem pessoas com quem provavelmente eu nunca vou me relacionar. Mas elas são de alguma forma impactadas pelo que eu estou trazendo de contribuição. Nunca na vida, talvez eu receba 1 centavo sequer de alguém que está aqui me ouvindo agora. Mas isso não significa que essas pessoas não são meu público, entende? Então, o nosso público são aquelas pessoas a quem nós nos dedicamos. A quem nós nos dedicamos. A gente vai lá e trabalha por elas, a gente estuda por elas. Eu não fico não fazendo muita postagem de cotidiano não. Mas não existe carnaval na minha vida. Graças a Deus, isso é uma opção pessoal. Não existe carnaval na minha vida. E o que eu mais fiz desde que eu entrei, né, no feriado, além de outras coisas que são maravilhosas também, do ponto de vista de estudo e dedicação, foi trabalhar para os psicólogos. Foi me reunir para falar sobre os psicólogos, foi estudar sobre coisas que podem trazer contribuição para psicólogos, foi gravar áudio para psicólogos, foi escrever texto para psicólogos, foi definir conteúdo que vai ser material de live para psicólogo, é agora estar aqui conversando com você. Tudo isso é relacionamento com o nosso público. Tudo isso é relacionamento. Aí desse relacionamento a gente começa a trazer o que são coisas que de fato geram valor para a vida delas. Daqueles que podem se tornar nossos clientes. A gente gera valor, a gente traz benefícios, a gente ajuda, a gente se dedica, a gente busca conhecer mais. Eu não posso dizer que eu não sou uma amante. Eu posso, não sei se eu posso ou se eu não posso, fiquei em conflito agora. Mas a questão é a seguinte, eu não sou a pessoa que mais assiste filmes no mundo, tá bom? Para eu assistir um filme, eu preciso ter certeza de que ele é bom e que eu vou gostar muito antes de assistir. Eu não estou afim de dedicar 2 horas da minha vida para descobrir depois se valeu a pena não. Eu preciso ser convencida antes. Mas enfim, eu estava estudando sobre essas coisas. É com muito prazer, viu, Adina? Com muito prazer que isso é feito. Eu estava estudando sobre essas coisas e eu estava vendo uma entrevista sobre o Leonardo DiCaprio, né? Ele foi convidado para fazer um filme. E aí eu não vou saber detalhes, porque como eu acabei de dizer, eu não sou amante de filmes. Mas ele precisava retratar no filme, isso é comum para os atores, né? Vocês sabem disso. Mas eu só estou querendo trazer para o centro da nossa conversa agora. Ele tinha que fazer o papel de alguém que vivia na África do Sul. E ele não tinha nenhuma experiência com isso, de pessoas que têm que viver guerras, né? Viver momentos de vida tensionados, difíceis. E aí a pergunta que fizeram para ele, que é a pergunta de laboratório que a gente sabe, né? Mas como é que você faz, né? Para sentir na pele de uma forma tão intensa, tão verdadeira, tão autêntica, uma vida que você nunca viveu. E aí ele começou a contar toda a experiência de laboratório que ele fez, né, para poder conversando com as pessoas, se dedicando a elas, ouvindo. Então, muitas vezes a gente não precisa ser a pessoa que viveu o problema que a gente vai trabalhar. Claro que não, ficaria inviável criar um mercado que desse conta disso, né? Imagina se para eu atender idosos eu precisasse ser idosa. Não faz sentido. Imagina que para eu atender mulheres que perderam um bebê, que não estão suportando a dor de um aborto ou a dor da perda de um filho, eu precisasse ter passado por isso. Claro que não. E tem muitas coisas da vida de psicólogos que eu não passei. Eu já disse para vocês isso. Eu não sou alguém que sofreu para desenvolver a vida profissional.
Eu não sou alguém que lutou, que teve dificuldade, que precisou muito de ajuda. Não, eu não vivi isso. Mas eu sei o que é isso através da experiência das pessoas a quem eu me dedico. Falando aqui agora de vocês, claro, né? Não estou falando da minha vida como psicoterapeuta clínica. Mas é isso, é esse o convite. Então, se você quer atender alguém, se você quer atender pessoas que estão querendo deixar de fumar, veja, tô viajando aqui nos exemplos. Se você quer atender pessoas que estão precisando, desejando parar de fumar, e você nunca foi um fumante, você pode sim atender essas pessoas. Mas para isso você vai precisar se dedicar muito para não chegar lá só com os seus conceitos, com os seus preconceitos sobre aquele conteúdo. Você precisa chegar no mercado e ajudar essas pessoas a partir da dor delas, da vivência delas, das expectativas delas. E a psicologia erra muito nisso, muito. Apesar de ser uma ciência que tem a empatia como um conceito tão caro, tão precioso para a gente, muitas vezes as nossas abordagens elas são preconceituosas. É assim que a gente aborda quando a gente vai falar de sexualidade, é assim que a gente aborda de forma preconceituosa. Quando a gente vai falar de religiosidade, a gente aborda de forma preconceituosa em muitas áreas da vida. A gente aborda de forma preconceituosa quando a gente vai falar de separação, quando a gente vai falar de abuso, até de abuso sexual mesmo, que é um tema tão importante. A gente é cheio de preconceitos sobre como é a vida de alguém que passou por uma situação de abuso. E a gente vai lá e faz a nossa intervenção toda em cima dos nossos preconceitos. A gente precisa melhorar muito nisso, a gente precisa evoluir muito nisso, para que a gente possa chegar nas pessoas, fazer um pouco do papel do ator, ir lá para o laboratório, estudar, pesquisar, entrevistar, falar com as pessoas, se reunir com elas, procurar estar em meio a elas muitas vezes para poder ter as informações que a gente precisa, porque aí a gente consegue se conectar com as pessoas, a gente consegue fazer com que elas olhem para a gente e nos reconheça e nos valide como alguém que seria capaz de ajudá-la de alguma forma. Então essa é a melhor forma de você se posicionar no mercado. A minha sugestão para você, eu espero que você tenha conseguido, né, tirar o proveito, construir a essência dessa mensagem, tirar valor do que eu estou trazendo para você aqui, para você entender que a gente precisa criar uma comunidade. E a comunidade é entre aqueles que estão vivendo o problema sobre o qual você quer intervir e você. E aí você entra nessa comunidade e passa a fazer parte dela, independente de se você viveu ou não viveu a dor que aquela comunidade representa para você. Então essa é a melhor maneira de desenvolver o seu posicionamento e eu espero de verdade ter contribuído, ter ajudado com esse tema para você. Agora sim que a mensagem teve início, meio e fim, eu queria dar a vocês a oportunidade da gente interagir um pouquinho. E aí, Dani, que bom, Dani, falar contigo. Fátima, eu não sei se você ainda está aí, se você tiver, eu queria muito lhe ouvir, lhe chamar aqui. Ana Mônica, que coisa boa. Adna, minha querida, coisa boa, maravilha poder ter vocês por aqui em plena segunda-feira deste feriado de carnaval, né? Vocês querem fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, fazer alguma crítica, algum questionamento? Eu estou aqui disponível para interagir, para ver com vocês aí se tem algum elemento que a gente possa enriquecer. O meu propósito com a mensagem de hoje, ele foi dado conta de A a Z. Aquilo que foi proposto foi falado.
entenderam qual é. Ionara, muito bom ter você por aqui também. Minhas pupilas do meu treinamento online, né? Olha só, veja quantas pessoas que são do treinamento, que estão comigo lá dentro e que ainda vêm para cá para tirar proveito. Isso é que é comprometimento, coisa linda de viver, meu Deus do céu, coisa boa de ver, é isso aí. Alguém para fazer pergunta ou a gente considera que por hoje já deu, hein? O que é que vocês me dizem? Tem não, é? Tem um delayzinho, né, entre o tempo que eu pergunto e o tempo de resposta de vocês, mas esse delay não é tão grande assim não. Acho que já deu. Deixa eu ver aqui, acho que Fátima não tá mais por aí, ela já deve ter ido embora. Adina agradecendo, deixa eu olhar aqui uma coisa. Cadê Fátima? Não sei quem é Fátima, pelo nome não. Não tem como eu identificar aqui. Amores, então, já que vocês não fizeram nenhuma pergunta e nenhum comentário, a gente vai começar a se despedir, tá certo? E a gente se vê na quarta. Na quarta tem live de interação. Tudo muito claro. Massa, Adina, que coisa boa, que coisa boa. Um beijo grande para vocês, então. E até quarta, às 8. Na quarta a gente vai pontualmente de 8 às 9, sabe por quê? Porque às 9 da noite eu tenho uma cliente. E aí eu preciso encerrar para atendê-la presencialmente. Tá bom? Beijo bem grande para vocês. E até quarta-feira. Obrigada, Ana.